Boa noite, paz, esteja convosco. Vamos dar início à primeira noite da semana de oração, primeiro elo dessa campanha, buscando a bênção de Deus sobre a nossa vida, nos compartilhando esse momento de aprendizado, unidos num propósito de buscarmos pelas bênçãos de Deus sobre as nossas vidas e que nesta noite nós possamos nos aliançar em uma semana de oração, uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de conquistas para nossas vidas. Que nessa noite a gente possa conectar a presença de Deus sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família e que nós possamos verdadeiramente buscar aquilo que Deus tem para acrescentar sobre a minha e sobre a tua vida. Que Deus venha nos abençoar, guardar, proteger, que o Senhor venha abençoar o seu lar, a sua casa e a sua família. E que esta madrugada seja uma madrugada abençoada por Deus, onde nós vamos estar aqui aliançados num só propósito, conectados em Cristo, num propósito de oração, buscando pelas bênçãos dos céus e da terra sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias. Eu estava orando ainda há pouco, cheguei um pouco tarde em casa também, por isso alguns minutos de atraso, mas estamos aqui para conectarmos naquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida, amém? Glória a Deus, você pode dar um glória a Deus, louvar e adorar o Senhor, porque é para Ele a honra, a glória, o louvor, para Ele a nossa adoração, e que nessa madrugada nós possamos nos conectarmos com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu já quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida nesta madrugada, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele possa estar visitando o teu lar, visitando a tua casa, que Ele possa estar abençoando a tua família, que Ele possa estar restaurando, restituindo, abençoando e que as bênçãos dos céus e da terra estejam sobre a minha e a tua vida. Esse é o desejo do meu coração, que Deus venha nos abençoar. Amém? Glória a Deus. Para você que está nessa semana de oração, compartilha, envia esse aviãozinho aí quem está no Instagram. Sexta-feira nós vamos estar sorteando uma Bíblia Sagrada, tá? Essa semana vai ser, esse mês vai ser uma Bíblia para você que está sorteando, para você que está compartilhando, para você que está mandando esse aviãozinho. Então, desde já, compartilha aí nos grupos do Facebook, manda aviãozinho aí no Instagram, compartilha muito, chame outras pessoas para assistir, porque essa semana vai ser uma semana de vitória, vai ser uma semana de libertação, vai ser uma semana de cura, vai ser uma semana de transformação, vai ser uma semana de bênção para nossas vidas, amém? Então, para você que está compartilhando, para você que está mandando aviãozinho, sexta-feira nós vamos estar sorteando essa Bíblia para você. Se você já tem Bíblia, amém, glória a Deus, mas compartilha e aí você vai presentear alguém com essa linda Bíblia, amém? Deus abençoe, nós vamos orar. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o Senhor. Vamos orar por esse primeiro elo, por essa primeira noite de campanha, por essa primeira noite de oração. Tá conosco a Suzane, tá conosco o Alfredo, tá conosco a Érica, a Casa Nova, a Glauciane no Jobim, Vanessa Cinta, a Lucileia Pampona, deixa eu ver quem mais tá aqui conosco, e a Eli Marques, né, que é a Eliene, amém, Deus abençoe, a Cleidinha também tá conosco nessa campanha, aliançado nesse propósito. Então vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. A Miranda está conosco também, está conosco a Mirna também. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão entrando, cada um de vocês que estão participando, cada pessoa que está aliançada nesse propósito. E que nós possamos nessa madrugada, amados, buscar mais de Deus. Eu sei que nós temos vivido dias difíceis, nós temos passado por muitas situações, mas o nosso Deus tem nos fortalecido, Deus tem dado esse suporte porque Ele é o nosso elo, Ele é o nosso bloqueio, Ele é o nosso seguro, Ele é o nosso porto seguro, Ele é a bênção do céu sobre as nossas vidas, amém? Tá conosco também a Ellen, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre, que o Senhor venha nos abençoar nesta noite, amém? Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o Senhor para todo sempre. Senhor nosso Deus, Pai amado, eterno, soberano, nesse momento, Pai amado, Pai santo, Deus de poder e glória,
Nós entramos, Senhor, num propósito, numa aliança, Senhor, para esta semana de oração. Estamos nos aliançando, Senhor, que será uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana, Senhor, a qual nós vamos estar aqui, Senhor, pregando, louvando, orando e abençoando vidas por meio da Tua palavra, Pai. Desde já visita cada lar, visita cada casa, visita cada família, vai entrando, Senhor, no lar de cada um dos Teus filhos, vai cercando com muralha de fogo, vai cobrindo com Teu manto, vai colocando, Senhor, Teus anjos acampados em cada lar, cada casa, cada família aqui representada. Desde já, Senhor, vai repreendendo, Senhor, todo espírito maligno, toda obra das trevas, todo trabalho feito, toda obra de bruxaria, feitiçaria, umbanda, quibanda, magia negra. Vai desfazendo, Senhor, todo principado e potestade, espírito de contenda, divisão, separação, espírito dos vícios, meu Pai, espírito da pornografia, Pai, tudo aquilo que o inimigo tem armado, tem projetado contra as famílias, contra os lares, Senhor. Nós já estamos nessa noite repreendendo no poder e autoridade de Teu nome. Que esta noite, Senhor, haja algo sobrenatural sobre a casa dos Teus filhos. Cada pessoa, Senhor, aliançada nesse propósito, eles venham ser alcançados pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, pelas bênçãos dos céus e da terra. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, nesta madrugada, Senhor, venha abençoar os Teus filhos, venha abençoar cada um deles para a glória do Teu santo nome. Pois, Senhor, nesta noite nós queremos ser totalmente livres para Te louvar, livres para Te adorar, livres para glorificar e exaltar o Teu santo nome, porque, Senhor, é para Ti a honra, é para Ti a glória, é para Ti o louvor, é para Ti a nossa adoração. Por isso estamos aqui nesta noite, reunidos, Senhor, nesse propósito, para levar a Tua palavra, que sara, para levar a Tua palavra que cura, a Tua palavra que liberta, a Tua palavra que transforma, a Tua palavra que muda cenário e transforma vidas, Pai. Que esta noite a Tua palavra venha, Senhor, ao nosso coração, para curar o enfermo, libertar o cativo. Que a Tua palavra nessa noite seja a palavra de cura para o doente. Que a Tua palavra nessa noite seja de restauração para o casamento, para a família. Que a Tua palavra nesta noite, meu Pai, seja a bênção dos céus e da terra, para que Teus filhos possam serem alcançados pela Tua graça, pelo Teu poder e pela Tua misericórdia. É o que já Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém. Aquele que crê, diga eu recebo. Aquele que crê, diga eu tomo posse, porque o Senhor é bênção de Deus para a minha vida. O Senhor é bênção de Deus para a vida de todo aquele que crê no Seu nome. E eu já quero declarar para você que hoje é noite de bênção, hoje é noite de vitória. Hoje é noite que o Senhor preparou para trabalhar nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu tenho 2 versículos chaves aos quais eu estava orando ainda há pouco e eu quero compartilhar com vocês no livro de Marcos, capítulo 6, tá? E também no livro de Tiago, capítulo 5. São 2 versículos bem parecidos, com a mesma direção, mas são versículos que o Senhor hoje, nessa noite, colocou no meu coração para que nós possamos compartilhar a palavra de Deus, para que nós possamos ser libertos, curados, sarados pela palavra. Porque a palavra de Deus, ela nos liberta, ela nos sara e ela nos cura. Amém? Capítulo de Marcos 6, versículo 12 diz assim: Então, saindo eles, pregava o povo que se arrependessem. Expeliram muitos demônios, curando numerosos enfermos, ungindo com óleo, tá? Então, o que a palavra vem dizer nesta noite? Que muitos enfermos foram curados, eles foram ungidos, curados com o óleo da unção. E a palavra de Deus também no versículo 12, aqui em Marcos, vem dizendo: arrependei-vos. Amados, sem arrependimento, não há como nós vivermos a glória de Deus. Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, nós não vamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Por isso, Marcos capítulo 6, versículo 12, vem dizendo: saíram eles pregando ao povo que o quê? Que se arrependesse. Quem saiu? Os discípulos. Os discípulos de Jesus saíram dizendo para que o povo se arrependesse, e quando o povo se arrependia, eles oravam com óleo da unção e expeliram vários demônios. Amados,
Isso é muito sério. Às vezes a gente já está na igreja do Senhor, nós até nos batizamos, mas a maioria das vezes, 30% das nossas aflições, elas ainda acontecem na nossa vida pela falta do arrependimento, pela falta do perdão, pela falta da renúncia, para que os demônios sejam expelidos. Mas é interessante que em Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 12 também, vamos ler o 3, ele diz assim, ó: está entre vós sofrendo, faça oração, e alegre-se e cante louvores. E se está alguém entre vós doente, chame o presbítero da igreja e este faça oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Então, desde já, nós temos palavras-chave nessa noite para que nós possamos... tem vigília, vou te chamar para cantar, viu, menino? Wilber, como é? Eu não consigo chamar teu nome. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Então, o que acontece? Tem palavras-chave nesses 2 versículos que o Senhor está nos falando. Primeiro, ele diz que nós devemos nos arrependermos. Depois, ele diz que ele, com óleo da unção, cura o enfermo. Com óleo da unção, ele liberta o cativo. E se tem alguém doente, que a gente deve fazer a oração com óleo e a pessoa ser curada. E outra coisa, se ele está dizendo também, se está entre vós sofrendo, faça que alguém se alegre e louve. Então, amados, muitas vezes nós estamos passando por guerras, batalhas espirituais. E nós achamos que vamos vencer só jejuando e orando. Não, deixa eu te dar algo poderoso nessa noite. Deixa eu te entregar uma chave nesta noite para que você possa ser abençoado. Todas as vezes que você estiver passando por uma batalha espiritual, por uma guerra espiritual, olha o que a palavra vem dizendo. Ore e louve. O louvor, amado, ele tem esse poder de quebrar barreiras, ele tem esse poder de libertar, o louvor tem poder de sarar, curar. Então, amados, nossas guerras, nós vamos vencer também louvando e adorando. As maiores batalhas espirituais, tanto na Bíblia e história, o Senhor botava a arca, mas à frente da arca e os levitas, o quê? Cantando. Então, se você está passando por uma guerra, se você está passando por um momento de dificuldade, ele diz, arrependei-vos, louve a Deus e com óleo da unção em meu nome fazer a oração de cura ou até mesmo para que venhamos ficar alegre. É interessante que tudo isso, a palavra vem nos mostrando e que nas nossas jornadas, todos nós enfrentamos momentos na nossa vida de dificuldade, não é verdade? Quem aqui ainda não passou por um momento difícil? Quem ainda não passou por um momento de dificuldade? Ou seja, na minha jornada, na sua jornada, todos nós encontramos e vivemos momentos difíceis que muitas vezes a gente passa por dificuldades que nós não estamos entendendo o propósito de alguma delas. E algumas, amados, elas são bem pesadas, outras são bem cansativas, outras nos entristecem, outras tentam até nos paralisar, mas o Senhor Todo-Poderoso, ele jamais vai permitir que um ungido, que um escolhido dele venha paralisar diante da jornada que enfrentamos com os inimigos, com os adversários, com as adversidades que temos enfrentado. E essas dificuldades, muitas vezes, elas são pesadas demais. E elas acontecem em áreas da nossa vida, sejam elas de enfermidade, sejam elas físicas, sejam elas batalhas emocionais e espirituais. São 4 pontos que nós devemos aprender a lidar com eles. Quando nós falamos de batalhas e jornadas, a gente vai enfrentar jornadas de enfermidades, porque nosso corpo ele adoece, amado. Não é pecado, o corpo envelhece, o corpo adoece. Como nos alimentamos, a forma que fazemos, muitas vezes nos deixam com o nosso corpo fragilizado, ou seja, com enfermidades. Também podemos enfrentar as batalhas físicas, até mesmo as batalhas emocionais e as batalhas espirituais, a quais muitos têm vivido e não tá sabendo lidar, e muitas vezes se torna até insuportável a gente ter
essa dependência de como lutar, como vencer o desafio a qual muitos estão enfrentando, e muitos deles são tão forte, que às vezes é preciso que Deus venha renovar as nossas esperanças para que estejamos dispostos para lutar com cada um desses desafios que muitas vezes nós temos passado. Muitas vezes nos encontramos em momentos que estamos indisponíveis até, sem forças para lutar e continuar buscando. Por quê? Porque as caminhadas, as batalhas, elas nos enfadigam, elas nos cansam. E o texto que nós refletimos, ele está dizendo, arrependei-vos, com óleo da unção em meu nome, fazer a oração de cura. Ou então louve a Deus para que você se alegre. Se está doente, chama o presbítero para ungir. Se está enfermo, chama o presbítero para orar com a oração de cura, fazer a oração em nome de Jesus. Quando eu falo nessas 4 tópicos de enfermidade, batalhas físicas, batalhas emocionais e batalhas espirituais, vamos entender um pouquinho de cada uma delas para que a gente possa entrar na palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. É interessante que quando a gente fala de batalhas de enfermidade, nos faz lembrar lá do livro de Lucas, a mulher que estava encurvada há 18 anos dentro de uma sinagoga. Livro de Lucas, capítulo 13, vem relatando para mim e para você uma mulher que estava com espírito de enfermidade, ou seja, essa mulher, ela passava por uma guerra, por uma batalha espiritual na enfermidade. A palavra de Deus diz que ela era israelita, que ela era uma mulher de Deus, uma mulher que estava na sinagoga há 18 anos, sofrendo, encurvada. Talvez aquela mulher tivesse dores terríveis. Aquela mulher, ela não podia olhar para o alto. Ela tinha que olhar para baixo todo o tempo porque ela era encurvada. Talvez considerada como uma aberração. Mas a batalha dessa mulher era de enfermidade. Porque quando Jesus vai à sinagoga e ele diz, mulher, e ele cura aquela mulher e ele liberta aquela mulher de um espírito de quê? De enfermidade. Entenda que tem pessoas que estão vivendo este mesmo problema, que estão vivendo essa batalha de enfermidade. Que é enfermidade? É aquilo que só Jesus cura. A doença, a patologia é para o médico, é para a medicina. Mas a enfermidade, ela se torna paliativa diante de um tratamento médico. Por quê? Essa mulher, há 18 anos encurvada, o Senhor expulsa dela um espírito de enfermidade. Ou seja, a enfermidade só Jesus pode libertar. Porque é um espírito. Talvez você já foi no médico, talvez você já fez exame, talvez você nunca descobriu uma doença, mas não passa essa dor de cabeça, esse problema não passa. Você já tomou remédio, o remédio é paliativo, passa a dor naquele momento, mas você continua com aquela dor, com aquele problema. Ou seja, essa batalha é uma batalha de enfermidade, que só Jesus pode curar. E aí, não só as batalhas de enfermidade, como também nós passamos pelas batalhas físicas. A palavra vem dizendo no livro de Marcos, se eu não me engano, no capítulo 10, que havia um homem chamado Bartimeu, cego. Ou seja, a doença de Bartimeu era física, diferente da mulher dessa da sinagoga. Já Bartimeu, ele tinha um problema físico, ele não tinha os seus olhos, ele não enxergava. A palavra em Marcos capítulo 10 vem contando a história desse homem chamado Bartimeu, cego, mendigo, que vivia sentado à beira do caminho. Mas vamos entender um pouquinho o contexto, a história de Bartimeu, para que a gente possa entender a batalha física que Bartimeu vivia. Amém? Glória a Deus? Então entenda, Bartimeu, filho de Timeu. Quem era Timeu? Timeu, ele tinha um alto cargo dentro do reinado, dentro do exército do rei. Só que o Império Romano agora toma tudo e confisca tudo. E o Império Romano era muito mau. E aí o que acontece? Quem se rebelava contra o Império Romano era mutilado, morto, às vezes crucificado, e os seus filhos totalmente mutilados. Então Timeu, pai de Bartimeu, ele se revolta contra o Império de Roma. Ele é morto. Bartimeu, ele tinha por volta de 12 a 13 anos, mais ou menos.
Agora ele tem os seus olhos arrancados, para que ele sirva de algoz, para que todos que olhem para ele digam, é isso que acontece com quem se levanta, com quem luta contra o Império Romano. Esse menino, ele foi criado por uma família. Ao completar a maioridade de 18 anos, ele recebe uma capa para pedir esmola. Agora, sentado à beira do caminho, ele ouve um barulho. É Jesus que está vindo. Aonde Jesus passava, cego enxergava, paralítico andava, leproso era limpo, o coxo andava. Ou seja, a palavra vem dizer que a doença do Bartimeu se tornou física, porque Bartimeu era físico, eram os olhos que foram arrancados. E a palavra vem dizer que Jesus curou Bartimeu. Quando Bartimeu começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Deus só vai ouvir aquele que clama. Clama a mim e responder-te-ei. Ele fala isso em Jeremias 33:3. A palavra de Deus diz que ele clamou e Jesus vai e manda chamá-lo e pergunta, o que queres que eu te faça? E o Senhor, ele olha para o Senhor e diz que eu volte a ver. Que o quê? Volte a ver, ou seja, Bartimeu ele via. Então a doença de Bartimeu, a batalha de Bartimeu era física. Talvez, amado, a tua doença também seja física. Talvez você já recebeu um diagnóstico do médico. Talvez você esteja passando por uma doença, por uma doença patológica, a qual o médico vai passar um remédio para você. Mas se você também tiver fé, Jesus ele pode curar você nesta noite. Jesus é a cura. Um dos seus nomes é Jeová Rafá, o médico dos médicos. A palavra de Deus lá no livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 26, vem dizendo o próprio Deus que ele é o Deus que sara. Ou seja, nós já falamos um pouquinho da batalha de enfermidade com a mulher encurvada. Falamos da batalha física com Bartimeu, mas também nós temos outras batalhas, que são as batalhas, o quê? Emocionais. A palavra vem dizendo para mim, para você, lá em 1 Samuel, se eu não me engano, capítulo 1, a história de Ana. Já é bem diferente a história de Ana. A batalha de Ana já é uma batalha emocional. Já é uma batalha que mexe e envolve os sentimentos. E que é o nosso sentimento? É a nossa consciência, é a nossa alma. Já no livro de 1 Samuel, vem nos mostrando uma outra batalha que é a emocional, onde muitos se encontram deprimidos, oprimidos, com síndrome do pânico, pensamento de aceleramento, pessoas que não conseguem dormir, pessoas que não conseguem ter paz. Por quê? Porque a batalha, ela é emocional, ou seja, é na alma, nas emoções, na vontade, no pensamento. Ana, em 1 Samuel, a palavra vem contando a história de Ana. Ana era estéril, casada com Eucana. E nós sabemos que Eucana amava Ana até mais que 10 filhos, como o próprio Eucana fala. E a palavra vem dizendo que naquela época, se a mulher era estéril, ele poderia casar novamente. O homem casaria novamente para que ele desse continuidade na sua geração. E aconteceu isso. O marido de Ana, ele agora, o Eucana, ele casa com uma mulher chamada Penina. Essa mulher confronta a Ana, porque ela gera. Essa mulher tem muitos filhos. E isso deixa a Ana deprimida, oprimida, não só pelo fato dela já não poder gerar, de já ter um diagnóstico, né, emocional na história de vida dela, mas pelo fato também de Penina a confrontar, de Penina a humilhar, de Penina perseguir e atormentar a vida de Ana. Amados, quantas pessoas estão passando por problemas emocionais? Quantas pessoas estão passando por batalhas espirituais, emocionais? Talvez não seja a mesma história de Ana, talvez não seja o Eucana, nem tenha uma Penina, mas talvez a tua vida emocional esteja abalada, desestruturada por um problema, por uma situação. Eu quero te dizer que Ana, ela foi curada totalmente. E sabe onde Ana curou as suas emoções? Sabe onde Ana foi curada? Ela foi curada aos pés do Senhor. A palavra de Deus diz que uma vez por ano eles iam levar suas ofertas. E a palavra vem dizendo que agora Ana está aos pés do Senhor. Ana não brigou, Ana não revidou, Ana não discutiu, Ana foi sábia. Porque, amado, depressão, opressão são doenças espirituais que a gente trata na presença do Senhor. Porque
toda emoção, quando ela é abalada, quando ela é confrontada, ela gera doenças psicossomáticas. E era o que a Ana estava passando. Ana estava deprimida, Ana estava oprimida, Ana estava triste, ao ponto da própria Ana falar para o profeta Eli que ela era o quê? Amargurada. Ei, deixa eu te falar algo nessa noite. Se você está doente emocionalmente, se você está passando por um confronto que tem roubado a tua paz, que tem tirado o teu sono, que você não tem conseguido dormir, talvez isso esteja te dando pensamentos acelerados, pensamentos contrários, você talvez esteja depressiva. Faça que Ana fez, ela orou, chorou aos pés do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor ouviu o clamor de Ana. Deus ouviu o choro, os soluços, porque Ana nem falava mais. Ana só o quê? Chorava. Talvez você esteja chorando. Deixa eu falar algo para você nessa noite. O choro dura uma noite, mas a alegria do Senhor, Ebalabachevia, ela vem pela manhã. Diga assim: eu creio, eu tomo posse que a alegria do Senhor, ela vem pela manhã na minha e na tua vida. A palavra vem dizer, amado, que o profeta declara a palavra profética na vida de Ana, e Ana, ela só não gerou Samuel como o maior profeta, maior juiz de todos os tempos, foi Samuel, filho de Ana, como Ana também gerou. E Ana foi curada das suas emoções. Ana deixou de sofrer, deixou de estar doente emocionalmente. Deus hoje, ele quer sarar as tuas emoções. Deus quer tirar toda penina que está perseguindo o teu casamento, toda penina que está roubando a tua paz, toda penina que está tirando as bênçãos das tuas mãos. Clama, ora, te coloca aos pés do Senhor, dá um glória a Deus aí, aleluia. E a última porta dessas doenças, dessas batalhas espirituais, amado, são as batalhas espirituais. E as batalhas espirituais, elas são muito fortes. Porque aí já entra possessão, já entra demônio, já entra influências malignas, já entra ação de demônios, quando você já está passando por uma batalha espiritual. E me faz lembrar, no livro de Marcos, capítulo 5, a história do Gadareno. O Gadareno é uma versão bem prática dessa batalha espiritual. A palavra vem dizer que esse jovem, nenhuma corrente, nada prendia esse homem. Ele andava nu, porque ele não vestia roupa. Eles acorrentavam o Gadareno, mas nenhuma corrente acorrentava Gadareno, aprisionava esse jovem. A palavra de Deus vem contando que ele dormia em cemitérios, em cima dos sepulcros. E existem estudos que relatam, não está na história, mas existem estudos que relatam que ele chegava até a se alimentar de restos de cadáveres. É estudos paralelos. Então, era uma guerra, o quê? Espiritual. Tanto é que quando o Senhor liberta o Gadareno, que ele diz, né? E ele fala que ele é o quê? Legiões. E legiões, amados, são muitos demônios. Uma legião de demônios são 6.000 demônios. Agora você já imaginou quantas legiões estavam nesse jovem? Por isso que nada prendia, nada ele o temia, não vestia roupa, vivia nos sepulcros, vivia no cemitério, totalmente demoninhado, ou seja, possessos. Ele não estava mais no eu dele. Quem controlava, ele era uma marionete nas mãos dos demônios. Então, amados, essas portas, elas precisam ser fechadas. As portas das enfermidades, das físicas, das emocionais e das espirituais. Jesus, ele libertou esse jovem. Tanto é que as legiões de demônios que estavam no Gadareno entraram na manada de porcos, eles se precipitaram, né, lá no mar e morreram todos. Ou seja, eu não sei qual é a área da tua vida que o Senhor, nesta madrugada, ele quer tratar. Esta palavra que lemos, uma palavra simples, mas que vem trazendo para nós um poder incrível da libertação pela fé.
de chamar o presbítero da igreja com óleo da unção, fazer oração em nome de Jesus, para que o doente seja curado, para que o cativo seja liberto. Se tem alguém doente, né, que chame e com óleo da unção fazer a oração de cura, de libertação. Amados, a fonte da cura, a palavra vem dizendo para mim e para você, que é a fonte para que nós sejamos curados de todas as batalhas que enfrentamos, sejam elas espirituais, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais, é a palavra de Deus. Quando ele fala em João capítulo 8, se eu não me engano, no versículo 32, alguém me ajude e me confirme aí. 32, conhecer a verdade e a verdade o quê? Vos libertará. Ou seja, só em Cristo, só na palavra de Deus é que nós podemos ser libertos, só na palavra de Deus é que nós podemos achar o caminho da salvação, da libertação. Porque o que Jesus fala em João 14, 6? Que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Ninguém vai ser liberto, ninguém vai ao Pai, ninguém vai ter vida transformada se nós não andarmos por esse caminho. E para andar nesse caminho, nós temos que conhecer a verdade. A verdade o quê? Que liberta, que é a palavra de Deus. Quando nós lemos aqui capítulo 5 de Tiago, versículo 13, ele diz que está alguém enfermo. Faça a oração, faça o quê? A oração com óleo e em nome de Jesus ore pela cura. E ele ainda fala, se você está triste, se alegre o quê? Louvando, cantando, adorando. Se Deus é contigo, canta, porque a honra, a glória, o louvor liberta de todo mal. E quando nós falamos que o louvor liberta, que o louvor cura, que o louvor sara, que o louvor transforma, me faz lembrar de Atos capítulo 16, a partir do versículo 26, quando Paulo e Silas eles estavam acorrentados, aprisionados, presos, por terem libertado uma jovem do espírito do engano. A palavra de Deus diz que eles estavam acorrentados, abatidos, feridos, machucados, mas nem por isso eles estavam murmurando, reclamando, se maldizendo. A palavra vem dizer que que Paulo e Silas, eles estavam louvando, cantando e adorando o Senhor. E as cadeias se quebraram, as cadeias se romperam. Então, amado, se você está triste, louve, se está alegre, louve, se está doente, louve, adore, louve ao Senhor. Peça para o Senhor essa semana te dar um louvor de guerra. Peça para o Senhor te dar um louvor de batalha. Peça para o Senhor te dar um louvor, porque é o louvor que faz você quebrar corrente. É o louvor que faz as correntes se quebrarem. A palavra está dizendo que Paulo e Silas, eles louvaram, adoraram e as cadeias se romperam. Eu quero te dizer, peça para o Senhor nesta madrugada que Ele venha te dar um louvor de guerra para você louvar, para você cantar essa semana toda e você vai ver, o que o Senhor vai fazer até sexta-feira. Quando você começar a louvar, quando você começar a adorar o Senhor. Amado, a palavra que lemos também fala de confissão, de quê? De nos arrependermos, de confessarmos os nossos pecados para que nós sejamos libertos, para que nós sejamos curados, para que nós sejamos sarados. E isso é importante, que nós venhamos o quê? Falar da palavra que liberta, que cura os enfermos. Nós precisamos confessar os nossos pecados em oração, na oração de fé, para que a nossa fé seja ativada e que nós sejamos totalmente livres de todo mal, livres de todo mal mesmo, em nome de Jesus. Quem dá um glória a Deus? Aqui já tem um louvor sendo apresentado, divisa de fogo, varão de guerra. O meu louvor de muito tempo, amado. Se eu dar um testemunho, eu tenho testemunhos assim incríveis. Jesus já me curou com louvor, Jesus já deu vitória com louvor. Então peço louvor para Deus, para que Deus possa te dar esse louvor e você possa vencer cada batalha. Sabe por quê? A palavra de Deus vem dizendo que o poder da confissão e do arrependimento é que vai nos libertar. A gente leu lá em Marcos capítulo 6.
arrependei-vos. Precisamos confessar com sinceridade, com arrependimento, para que isso é fundamental para que nós sejamos libertos, corpo, alma e espírito. Enquanto não houver arrependimento, enquanto nós não tivermos sinceridade diante de Deus, nós vamos continuar presos a elos, correntes, flagelos. E se nós guerrearmos, nós seremos curados. Se nós queremos ser curados, se nós queremos ser libertos, nós precisamos examinarmos, como disse lá na passagem da Santa Ceia, examine-se o homem a si mesmo, e nós precisamos nos arrepender. Isso é fundamental para que nós possamos ser espiritualmente, emocionalmente, fisicamente curados, sarados e libertos. E se nós queremos isso, amado, nós precisamos confessar os nossos pecados em Deus, para que nós possamos viver pela graça, pela misericórdia de Deus, e que Ele nos dê o perdão por meio da sua graça, que a graça de Deus, ela é o quê? Imerecida. A palavra de Deus, no livro de Provérbio, vem dizendo, Provérbio capítulo 28, versículo 13, quem confessar obtém o quê? A misericórdia. Então, quem confessa obtém a misericórdia de Deus, ele reconhece o pecado e abandona a prática do pecado, porque recebe o quê? A misericórdia de Deus. E é a eficácia da nossa oração, é a eficácia da oração do justo que liberta. Porque o versículo 16 está dizendo, tá alguém doente, chame quem? O presbítero da igreja, com óleo da unção, fazer oração em meu nome. Por quê? Porque a oração do justo, ela tem os seus efeitos. A eficácia da oração daquele que é justo tem o seu efeito. Por isso nós precisamos orar com fé, confiando em Deus, respondendo naquilo que Deus está nos ensinando através da oração, para que nós possamos ter a receber a oração do Filho do Justo, a oração daquele que com fé vai curar o enfermo no nome do Senhor e com óleo da unção. Versículo 16, do capítulo que lemos em Tiago, ele fala da restauração completa, a salvação eterna, que é nos dada por meio da comunhão, da profundidade com Deus, para que sejamos totalmente libertos, para que sejamos salvos, para que tenhamos a vida eterna. Não busque somente a cura física, porque muitos têm buscado somente uma cura por uma doença física, mas busque também pela libertação, busque também pelas suas emoções, busque também libertar corpo, alma e espírito, para que nós tenhamos a redenção completa de Cristo, que Ele pode nos oferecer é salvação. E nós precisamos estar bem, como ele fala lá em Tessalonicenses, que tudo vá bem, corpo, alma e espírito. E aí, amado, aí sim, nós vamos ser totalmente curados, libertos, para a glória de Deus. Para todos os cansados, o que ele fala em Mateus capítulo 11, versículo 28? Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu não sei qual é a área da tua vida que você está sobrecarregado, que você está cansado. Eu não sei qual é a porta que está aberta, se é espiritual, se é emocional, se é física, se é batalhas espirituais. Mas eu quero te dizer, descansa a tua alma, descansa no Senhor, descansa a tua alma, pois a verdadeira cura, a verdadeira libertação, nós só encontramos em Jesus. É como ele diz, o próprio Jesus fala em João 8:32, conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Só Jesus pode nos libertar. Entenda que 2 Coríntios capítulo 3, versículo 12, ele vem dizendo assim, e aonde está o Espírito do Senhor, ali há o quê? Liberdade. Aonde aonde está o Espírito do Senhor, ali há o quê? Liberdade. Então as correntes se quebram, os elos se rompem, os cadeados se abrem e nós somos totalmente livres para adorar o Senhor. Jesus, ele quer nos curar, ele quer nos libertar. Basta nós apenas querermos e buscarmos ele de todo o nosso coração. Pedir para que ele verdadeiramente nesta noite, ele possa nos livrar, que ele possa nos perdoar, nos libertar, nos curar, nos sarar,
e nos limpar de todo o nosso pecado, de toda a nossa transgressão, de todas as nossas iniquidades, para que sejamos totalmente livres e libertos pela cura e pelo poder de Deus. Marcos 2, capítulo 3, vem dizendo: um paralítico que desceu pelo telhado. Esse homem, esse paralítico que desceu pelo telhado, também estava doente fisicamente. E a palavra de Deus diz que o Senhor primeiramente o perdoou. Por quê? Porque o Senhor primeiro perdoa para depois curar. Então arrependei-vos, foi o que a palavra disse, arrependei-vos. Quando se arrependeram, o que ele fez? Eles expeliram muitos demônios. Então esse momento, o Senhor quer que você venha pedir perdão. Que o Senhor venha fazer o que o salmista Davi fez no Salmo 51. Pequei contra ti a ti somente, fiz que é mal diante dos teus olhos. Mas Senhor, no pecado eu nasci, no pecado me concebeu minha mãe, não aparta de mim o teu espírito, não tira a alegria da salvação, me sustenta com o teu espírito voluntário. Mas perdoa, porque se o Senhor me perdoar, se o Senhor me lavar com teu sangue, eu vou ficar mais alto que a neve. Então a palavra em Marcos capítulo 6 vem dizendo, arrependei-vos. Depois do arrependimento, ele diz que ele expeliu demônios. Foi o que ele fez nesse paralítico do livro de Marcos, capítulo 2, que desceu pelo telhado. Aquele homem totalmente paralítico, carregado pelos seus amigos. Mas Jesus olhou para ele e disse assim, meu irmão, perdoados estão os teus pecados. Porque Deus, ele só vai curar, ele só vai lavar com seu sangue aqueles que se arrependerem e pedirem perdão pelos seus pecados. Então, nesta noite, eu não sei o que você tem que falar para Deus. Mas se você errou, se você pecou, se você passou por um momento difícil da tua vida, peça para que o Senhor, nesta noite, ele venha sarar, ele venha curar, ele venha libertar, ele venha transformar a minha e a tua vida, para que nós possamos receber a salvação, a vida eterna e sejamos livres totalmente. Peça para Deus um louvor de guerra, para que você nessa semana você possa adorar o Senhor, louvando todos os dias esse louvor de guerra, para que você venha vencer a batalha. Eu não sei qual é a batalha que você precisa vencer, mas comece a crer desde já que essa semana nós vamos quebrar cadeias, que essa semana Deus vai desfazer obra de umbanda, que essa semana o Senhor veio para nos libertar de tudo aquilo que está nos impedindo de viver o que é bom, que é perfeito e que é agradável de Deus. Peça para Deus uma mente de Cristo, uma mente renovada, uma mente estratégica que vai direcionar você para aquilo que é de Deus na tua vida, amém? Que essa palavra, nesta noite, nesse primeiro elo, ela possa ficar no meu e no teu coração, que nós possamos ser livres e que os portais se fechem. Existem 5 portais, amados, e eu quero essa semana falar deles, que são portas que o diabo tem legalidade para entrar na vida de qualquer ser humano. Mas o Senhor vai nos ensinar a fechar portais e abrir portas do céu e das bênçãos de Deus sobre a nossa vida, amém? Mas essa é a palavra de hoje. Seja batalhas emocionais, espirituais, sentimentais, batalhas, o Senhor te faz vencer, amém? Peça um louvor de guerra, peça um louvor de sangue, peça um louvor de sangue, se possível da harpa cristã. Tem muitos louvores de sangue na harpa. Peça para Deus lhe dar um louvor desse, para que você venha esta semana cantar esse hino de vitória. Diz assim, cantar esse hino de vitória. Eu lembro que eu já dei várias vezes, eu já falei aqui, que o louvor ele liberta, que o louvor sara. Eu já fui curada no louvor. Eu já dei o testemunho para vocês de quando eu entrei numa batalha espiritual pela vida da minha filha, que todas as vezes que ela estava em perigo, o Senhor me dava o sinal e eu tinha que cantar. Pois é, vocês já ouviram esse testemunho, eu não vou mais contar. Mas peça para Deus o seu louvor, sabe? Tem um louvor que ele diz assim, Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta, por estar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve,
Esse louvor é muito bom também. E existem muitos outros, aqui já deram exemplo. Eu não sei se você já tem um louvor de guerra. Se você tem, dá para você sugerir aqui, ó, o 577 da harpa cristã, é louvor de guerra. Pegue lá outros louvores de sangue também para você cantar, louvar a Deus essa semana e que o Senhor venha abençoar grandemente a tua vida. Amém? De sangue, é o 192, 60, tem muitos mesmo. Peça para Deus direcionamento, um louvor de sangue e faça dele essa semana o louvor de guerra, porque sexta-feira eu creio que você vai estar dando testemunho, porque o Senhor vai bradar uma grande vitória por meio desse louvor. E todo espírito de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, medo, em nome de Jesus, ele vai te lavar com seu sangue e você vai ser curado, sarado, liberto para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar porque Deus tem cadeias para serem quebradas nesta noite, tem elos correntes, tem espírito de enfermidade para ser repreendido dentro da tua casa. Todo mal, toda doença, tudo aquilo que não é de Deus vai ter que bater em retirada hoje. Todo espírito contrário vai ter que bater em retirada hoje. Amanhã não perca o segundo elo. Eu vou estar falando aqui em concluir o passado. E isso é muito importante, tá? Para que a gente venha ter uma vida em Cristo. Às vezes nós já nos batizamos, já aceitamos Jesus, mas o nosso passado tá ali e 30% das nossas aflições estão por conta porque não concluímos o nosso passado. E amanhã nós vamos estar aqui trazendo uma palavra para concluir esse passado, para Deus mudar a tua história, para Deus mudar esse cenário, para Deus fazer uma reviravolta, como eu costumo falar, um reboliço na tua vida. Amém? Nós vamos orar para a glória de Deus. Senhor, seja louvado, exaltado para todos sempre. Para quem está compartilhando, sexta-feira, nós vamos estar sorteando essa Bíblia para você que está compartilhando, mandando aviãozinho. Sexta-feira, eu vou estar sorteando essa Bíblia aqui para você que está compartilhando muito, mandando aviãozinho, botando o coraçãozinho aí, para que a gente possa ser abençoado. Eu espero que essa noite, essa palavra, tenha mudado algumas áreas da tua vida, amém? E essa semana eu quero falar só e ministrar sobre libertação, quebra de maldição, porque eu vejo, eu sinto ainda muita gente aprisionados em elos, correntes, maldições geracionadas, adquiridas, herdadas, que precisam serem concluídas na vida do cristão, para que a sua geração você possa viver algo muito maior e muito melhor da parte de Deus, amém? Glória a Deus, vamos louvar, vamos adorar, vamos orar ao Senhor, mas que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha nessa noite, Kelly Pantoja, quebrar o arco e despedaçar a lança. Quando o seu nome passou aqui para mim, eu via como se tivessem cadeias. Sabe quando você vê uma pessoa que está envolta de uma muralha, assim como se você estivesse presa? Pois é, o Senhor está dizendo nesta noite que Ele quebra o arco, despedaça a lança e que toda muralha na tua vida emocional. E quando se fala no emocional, se fala de alma. Não é só de relações entre um homem e uma mulher. É o emocional. É como se o teu emocional tivesse desestruturado, porque tem uma barreira. E o Senhor está dizendo, diz para ela que hoje ele canta Ramanaia. Ele quebra, ele desfaz essa barreira que prende as tuas emoções. E o Senhor hoje liberta a tua alma, porque as tuas emoções é a sua alma. Então recebe, toma posse. Dona Maria Felinina, o Senhor hoje te blinda da planta dos pés ao alto da cabeça, porque é necessário. O Senhor te dá um revestimento, uma armadura nova, para que nem um dardo, nem uma seta maligna. Seta, o Senhor está falando de seta. Venha lhe setar mais. Peça todos os dias o escudo da fé para rebater a astuta cilada do diabo. Porque eu vejo o Senhor tirando uma seta da senhora nesta noite para a glória de Deus. Vanessa, descansa no Senhor. Salmo 37 ele te entrega nesta noite. Descansa no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, Vanessa Sintra. Te acalma. O Senhor está no controle. Declara, o Senhor está no controle.
controle. Dá um glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor, para a honra e glória dele. A Gisele. Deixa eu te falar uma coisa, Gisele. Quando o teu nome apareceu aqui, o Senhor dizia, diz pra ela que eu tô dando escape. Sabe quando há uma cilada, quando há algo programado, quando o inimigo armou? Pois é, o Senhor está dizendo pelas tuas orações, foi o que a gente leu aqui na palavra, chamai o presbítero da igreja com óleo da unção em meu nome e fazer a oração. Porque a oração do justo, ela tem o quê? Os seus efeitos. O Senhor está te dizendo nesta noite que Ele está guardando o teu marido de uma cilada, porque tem oração no altar. E a tua oração chegou diante de Deus como a oração do justo para proteger, guardar. E o Senhor está dando livramento hoje para os negócios e para o teu marido. Tu crê? Então toma posse, porque a oração do justo tem os seus efeitos. E o Senhor ouviu a tua oração, por isso Ele está dando livramento e escape para o teu marido. Unge ele, unge o teu marido, porque tudo que o inimigo armou, projetou para ser assalto, o Senhor está tirando. Ia ser um assalto, e nesse assalto o teu marido seria ferido. Mas o Senhor está dizendo, diz para ela que Ereba canta na manaia. Ele está dando livramento para o teu marido. Toma posse, porque aquilo que é de Deus se compra, aquilo que é de Deus o Senhor fala. E se Ele está falando, é porque Ele quer dar livramento. Aleluia, glória a Deus. E para te saber que é de Deus, vai ter rumores do que eu estou falando. Vai ter o quê? Rumores do que eu estou falando, para que se confirme aquilo que Deus está dizendo para a glória dele. Aleluia, glória a Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos trazer as bênçãos dos céus e da terra, que o Senhor nesta noite entre com cura, aonde tiver um enfermo agora. Em nome de Jesus eu oro e peço, a minha fé, a mesma fé do centurião, lá onde você está agora, seja numa UTI, seja no hospital, seja no leito, seja nessa casa, se você está orando por alguém que está enfermo agora, eu declaro nesta noite que todo espírito de enfermidade que está alojado na tua família bata em retirada agora. Todo espírito de doença, todo espírito de opressão, depressão, do medo, em nome de Jesus nós repreendemos agora, no poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus, que Ele receba a cura. Todo vírus saia do seu esposo agora, em nome de Jesus, que a cura venha para a glória de Deus. Amém? Mas vamos orar. Eu creio que o Senhor Ele tem algo muito tremendo para entregar para a minha vida e para a tua vida. Deus, Ele é tão poderoso, que Ele está entrando agora na casa deixa eu ver aqui, ai meu Deus, da Eliane Marques. Ele está visitando a tua sobrinha, viu, Eliane? O Senhor está dando livramento mais uma vez. E o Senhor está brindando ela de todo pensamento contrário, pensamento de morte. Sabe, pensamento suicida. É isso que o Senhor está dizendo. Para te repreender o espírito suicida da vida dela. Repreender no poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. Todo espírito suicida, que ele sai agora. Eu vejo correndo, sabe? Eu vejo correndo ao redor daquela casa. E o Senhor está dizendo que lá não vai entrar hoje espírito suicida, porque nós estamos repreendendo agora no poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. Essa noite vai ser de paz, porque o Senhor está repreendendo. E toma posse dessa palavra, e a oração sobre a vida dela é oração repreendendo o espírito homicida. O Senhor manda eu te dizer essa palavra, repreendendo, renunciando o espírito da morte. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Aleluia. Glauciane, o Senhor te diz que é para te preparar no conhecimento e na palavra. Porque Deus tem um ministério para ti. O Senhor tem uma obra muito grande e poderosa para entregar nas tuas mãos. E você ainda não teve a noção daquilo que o Senhor está te preparando. Mas o Senhor te diz nesta noite que Ele te dá uma unção de capacidade, de sabedoria, de discernimento. E Ele vai te dar uma unção de estratégias. Tu terás estratégias novas.
E tudo que tu fores fazer para o reino, para a obra, o Senhor te fará bem-sucedida, porque o Senhor tem um ministério para ti. E Ele está dizendo para te preparar na palavra e no conhecimento, ou seja, Ele tem algo muito maior para entregar para você, e o que Ele tem se chama assim, ó, ministério. Ministério e dom da palavra. Recebe em nome de Jesus. Mas vamos orar? Amanhã, não perca, segundo elo, nós vamos estar ministrando aqui para concluirmos o passado, para que a gente possa viver o presente e o futuro que Deus tem para nós, amém? Põe a mão sobre o teu coração. Senhor nosso Deus, Pai amado, eterno, soberano, nesse momento, Pai, nós oramos, te agradecemos pelo primeiro elo, pela primeira noite de campanha de oração. Abençoa teus filhos que estão aliançados nesse propósito. Entrega a vitória, entrega o milagre, entrega as bênçãos dos céus e da terra. Pai, repreenda todo espírito de enfermidade. Toda doença, meu Pai, seja agora repreendida no poder e autoridade do teu nome. Vai desfazendo obra de bruxaria, feitiçaria, de umbanda, quibanda, magia negra, paga, guias, orixás, matas virgem, encruzilhada, cemitério, todo ponto firmado, toda obra de feitiçaria, umbanda, quibanda, magia negra. Se tiver alguém entre nós acometido de porcaria, que venha botar pra fora agora, que venha vomitar toda a baba do inferno, todo o trabalho pago, em nome de Jesus, nós repreendemos agora. Vai desfazendo, meu Pai, todo o trabalho de bruxaria, feitiçaria, para dividir esse casal, para separar esse casal. E aonde tiver demônios, pomba gira, tranca rua, preto velho, Zé Pilintra, aonde tiver demônio aprisionando agora, no poder e autoridade do nome do Senhor Jesus, vai saindo agora. Tem gente se manifestando, tem demônio se manifestando. Eu estou te dando a ordem, sai! Em nome de Jesus, desta casa. Sai desta vida agora. Dá o teu grito de derrota aí. E sai em nome de Jesus, que eu não estou pedindo, eu estou te dando uma ordem. Vai saindo o espírito da contenda, o espírito da divisão, da separação, da porfia, da miséria, da pobreza. Pai, em nome de Jesus, vai limpando esta casa. Vai cercando com muralha de fogo, cobre com teu manto, meu Pai. Vai botando teus anjos acampados em cada área, em cada compartimento desta casa. Seja os demônios grande, pequeno, invisível. Vai batendo em retirada agora. Vai saindo desse lado, dessa casa, dessa família, dessas finanças, desse casamento, desses filhos, pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus, nós repreendemos agora. Tudo que o diabo prendeu, usurpou, tudo que ele estava trancando nesta noite, o Senhor destranca, o Senhor quebra arco, o Senhor despedaça a lança, o Senhor queima carro de fogo, o Senhor derruba as muralhas e todo impedimento na minha e na tua vida, diga assim comigo, já caiu por terra. Em nome de Jesus. Declara, já caiu por terra, em nome de Jesus. Amanhã nós vamos estar consagrando óleo, tá? Então prepare essa porção de óleo para você ungir a sua casa, ungir a sua família, para você ungir o seu lar, ungir as bênçãos de Deus. Nós vamos estar orando no óleo para que Deus venha botar uma unção de cura e libertação. Esse óleo vai ser ungido para cura e libertação amanhã. E nós vamos estar profetizando, orando e ungindo essas porções de óleo amanhã. Então, desde já, prepara amanhã o óleo ungido, amém? Vamos finalizar, que Deus nos abençoe. Um abraço a todos. Aperta esse coraçãozinho aí. Convide alguém amanhã para estar nessa live. Nós vamos ter um estudo aqui sobre concluir o passado. Amados, enquanto a gente não renunciar ao passado e concluir, nós não vamos viver o presente nem o futuro. Tem coisas na minha e na tua vida que estão impedindo da gente crescer e da gente viver aquilo que é bom, perfeito da parte de Deus. Então amanhã eu te aguardo. Não deixe de cumprir o seu elo, faça a campanha, vai ser bênção. Nós vamos estar ministrando essa semana toda aqui, cura e libertação. Nós vamos estar falando somente disso, porque é necessário que sejamos curados e libertos para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, aperta esse coraçãozinho aí e que Deus abençoe, que a paz de Cristo reine no nosso coração e tenha uma boa noite, o sono reparador, o sono do justo, o amanhecer do novo dia com novidade de vida e que o sol brilhe diferente para você nessa manhã, trazendo as bênçãos dos céus e da terra para nossa vida. Que Deus te abençoe.
Deixa o teu pedido de oração, deixa o teu nome. Amanhã nós vamos estar orando pela caixinha de oração. Eu vou pegar o teu nome, vou pegar o teu pedido de oração, botar na caixinha pra gente estar orando aqui amanhã. Compartilha, manda aviãozinho, tem Bíblia sexta-feira sendo sorteada e amanhã o óleo da unção. Não esqueça, que Deus te abençoe, que a paz de Cristo reine no nosso coração. Tenha uma boa noite e que Deus te abençoe.